nós vamos começar com alguma coisa relacionada com a data de hoje. Quando digo alguma coisa, devia ser muita coisa, só que o tempo não dá para tudo isso. Nós estamos hoje na data de, hoje à noite, Yutet Kislev. Yutet Kislev é chamado de Rosh Hashanah, o ano novo da Hassidut. Tá? O que tem de tão especial? Se você pegar o Lua, o calendário, Rosh Hashanah está em outra data, não é hoje. Tá? Isso é uma data que no mundo inteiro Hassidim comemoram como o Rosh Hashanah da Hassidut, e não é apenas para aqueles que são oficialmente do time dos Hassidim. A ideia é de que quando se fala de Rosh Hashanah é um dia que é como a cabeça, Rosh. Tá? Então, Rosh, a cabeça é aquilo que sente e comanda o corpo inteiro. Então, a mesma coisa quando a gente fala de Rosh Hashanah, é um momento do ano que tem uma influência sobre o ano inteiro. Tá? Shana, em hebraico, significa também mudança. Então, é uma boa data, um bom momento de fazer mudanças, no bom sentido. A ideia aqui é de fazer mudanças relacionadas com Hassidut, uma vez que é chamado de Rosh Hashanah da Hassidut. Tá? Um pouquinho de história. O evento, o fato desse dia ser um dia especial, começou lá atrás, por volta de 1773. Não precisa decorar a data, não vai cair na prova, fiquem tranquilas, tá? Foi quando faleceu o sucessor do Baal Shem Tov, o Maggid de Mezrich, e antes de falecer, ele chamou vários de seus alunos, deu várias instruções, em especial o seu aluno mais jovem, seu pupilo dileto, que era o Alter Rebbe, o Admor Zaken, o primeiro, que se tornou eventualmente o primeiro Rebbe de Lubavitch, Rav Shneur Zalman de Iliade, e disse para ele que esse dia... Bom dia. Ele não disse bom dia, e sim ele disse que esse dia vai ser um dia especial para nós dois. Tanto para ele, para o Maggid, como para o Alter Rebbe. Verdade que o Alter Rebbe guardou essa ideia, guardou essa informação, e passaram-se muitos anos. Bem mais tarde, já 20 anos depois, uma coisa assim, o Admor Zaken publica o primeiro livro onde você tem a base da Hassidut, onde você tem, eu chamaria de a Torá escrita da Hassidut, que é o Tânia, e ele queria muito que o Tânia ficasse pronto, fosse impresso para a data do Yurtzeit do seu mestre, ou seja, Yutet Kislev, que é a data de hoje à noite. Muito bem. O que aconteceu na prática, que infelizmente, com toda a pressa, com tudo, houve vários percalços no meio do caminho, o livro não saiu da gráfica, ou melhor dizendo, não chegou nas mãos do Rebbe até o dia 20 de Kislev, um dia depois, ou seja, pouco depois do Yurtzeit, tá? E quando o Alter Rebbe recebeu o livro na mão, ele só repetiu algumas vezes Hav Kislev, Hav Kislev, Hav Kislev, deu um suspiro, e quem entendeu, ou seja, ninguém. Ou seja, ficou todo mundo olhando sem saber o que Rebbe está tão... Tá bom, um dia atrasou, não é o fim do mundo, seria muito bom se fosse no Yurtzeit, todo mundo quer que seja na data, mas não depende da gente, tem coisas que dependem dos outros, tudo bem. Na prática, a gente só foi entender isso alguns anos depois, quando houve um momento na história do Alter Rebbe, onde surgiu uma falsa acusação. Enfim, muitas pessoas se sentiram incomodadas com as novidades que o Rebbe estava introduzindo. Quando eu digo novidades, eu vou explicar. Hassidut é revelar os segredos da Torá, aquilo que estava oculto durante muito tempo,
e que nesse momento já se torna necessário que todo mundo conheça. Tá? Houve uma ocasião em que o Alter Rebbe estava junto com um dos grandes mestres da Hassidut na sua época, Rav Pinchas Mikoritz, e Rav Pinchas Mikoritz era muito crítico do Alter Rebbe, pelo fato do Alter Rebbe fazer questão de divulgar muito a parte mais profunda da Torá. E o Rav Pinchas Mikoritz achava que isso não era para todo mundo. Não era uma coisa que todo mundo estava preparado para receber, só alguns poucos preparados ou poucos iniciados, vamos chamar assim, que teriam direito, enfim. E se não, pode ser que isso daqui vai tornar as coisas... Enfim, tinha muito medo de que as coisas que não precisam ser reveladas fossem reveladas. E para piorar, Rav Pinchas Mikoritz estava andando e ele viu uma folha com escritos, com um manuscrito com vários ensinamentos de coisas profundas da Torá, de Hassidut, jogado no chão. E aí ele ficou realmente revoltado. Imagina, isso já é uma coisa que não se deve revelar para qualquer um, e olha aí o que está acontecendo, as pessoas nem cuidam disso, fica jogado no chão. E de uma certa forma ele despertou uma crítica até celestial contra esse tipo de divulgação. E o Alter Rebbe respondeu para ele na ocasião que isso pode ser comparado com a seguinte situação. Imagina que o rei tem um filho único que é o seu herdeiro. Ou seja, ele está depositando todas as suas esperanças nesse filho, nesse príncipe. E o príncipe fica doente. E os médicos são convocados e tentam de tudo e não dá certo. Até que o médico diz que a última esperança que se tem para curar o filho, que a essas alturas já estava tão ruim, que até para tomar remédio estava difícil, que até para abrir a boca estava complicado. Mas tem uma solução, ele descobriu. A solução é o seguinte: a pedra preciosa mais cara, mais rara que tinha na coroa real, precisava ser triturada, misturada com água, e se uma gota disso caísse dentro da boca do príncipe, isso ia curá-lo. E, de uma certa forma, você sabe que se você tritura uma pedra preciosa e você faz uma gota entrar, isso quer dizer que o resto se desperdiçou. Mas essa gotinha que entrou salva uma vida. Então vale a pena. Muito bem. Então, o Alter Rebbe explicou que a mesma coisa se aplica ao povo judeu. A gente, na época, e de lá para cá, não acho que as coisas mudaram muito, estava numa situação onde a gente estava desmaiado. Sim? O que é desmaiado? Desmaiado não é vivo e não é morto. Sim? É famoso Nishtahin, Nishtahei. Tá? Não está morto porque está vivo, mas não está vivo porque está desmaiado. Tá? Mas isso não é vida. Tá? Então, a situação, a descrição do perfil espiritual do povo judeu na época era mais ou menos esse. Estava todo mundo meio desmaiado. Tá? E o desmaiado, nesse caso, é muito ruim, porque não está se falando de alguém que não está cumprindo com as suas obrigações como judeu. Está se falando de pessoas que cumpriam mitzvot, estudavam Torá, mas sem vida. E sem vida qualquer coisa sem vida já está meio morta. E isso era terrível. Então, Alter Rebbe explicou que essa era a situação. A gente estava em estado de coma, vamos chamar assim, e precisava fazer alguma coisa urgente para despertar, para acordar o pessoal. Então, consta nos vários livros que uma das formas de despertar alguém que está em estado de desmaio, desacordado, letargia, enfim, é falar o seu nome judaico no ouvido. Tá?
o nome judaico da gente tem uma conexão com a alma da gente. Se eu quero mexer com a alma, o canal é através do nome judaico, daí porque também quando alguém está doente, se faz o Misheberer, e até pode ser eventualmente, quando necessário, até mexer com o nome, enfim, alterar, acrescentar no caso, para abrir mais um canal de vida, enfim. Então, o nome tem uma conexão muito grande com a alma, e Israel é o nome coletivo da gente, é o povo de Israel. E inclusive na Parashá da semana passada, que a gente teve toda a explicação de onde veio esse nome, que é a ideia de lutar, de vencer, de dar a volta por cima, de conseguir enfrentar os desafios. Então, o fundador da Hassidut, o Rav Israel Baal Shem Tov, que revelou, a ele foi revelado e a ele foi ordenado revelar para a gente os segredos, vamos dizer assim, da Torá, da Hassidut. O nome dele é Israel, porque a ideia é de que ele estava despertando o pessoal que estava meio desmaiado, meio letárgico, vamos dizer assim, e o nome Israel sendo falado era uma forma de despertar. O Alter Rebbe foi mais longe, ele disse que através não só de falar o nome, mas precisava pegar um pouco dessa pedra preciosa, que é o lado mais profundo da Torá, e colocar dentro da gente. Ou seja, tem que entrar. Por mais que entre só uma gotinha, mas é o suficiente para a gente poder voltar a viver, para a gente voltar a ter vida. Porque sem vida, sem alegria, isso não é Torá, isso não é mitzvot. Não que não tenha valor, tá? Eu acho que a gente já, assim, quem frequenta aqui já deve ter ouvido inúmeras vezes a ideia de que o motivo pelo qual Hashem criou o mundo é para ter uma moradia neste mundo físico, sim? Então a gente está aqui nesse mundo para fazer deste mundo uma moradia para Hashem, dirá etartonim, uma moradia nesse mundo inferior para Hashem, sim? Tá. Essa é uma ideia que aparece no Midrash, que é uma parte da Torá bastante revelada, bastante conhecida, e no entanto, como vários e vários Midrashim, passa batido. Pouca gente, ao longo de séculos, pouca gente prestou atenção nesse Midrash, que é um Midrash, que você não precisa estudar Kabbalah, nem Hassidut para descobrir que ele existe, e no entanto, ele é extremamente fundamental, e ao mesmo tempo ninguém conhecia, até que veio o Baal Shem Tov, traz isso à tona. E ainda assim, um pouquinho, nem tanto. Quem realmente começa a falar muito sobre isso são os Rebes, até que o nosso Rebbe faz disso uma campanha inteira, para que todo mundo saiba que o objetivo é fazer uma moradia para Hashem aqui nesse mundo. Tá. Como é que a gente faz uma moradia para Hashem nesse mundo? Através de Torá e de mitzvot. Quando se estuda a Torá e quando se cumpre mitzvot, a gente envolve o mundo físico com algo espiritual, então o mundo se torna mais espiritual, mais refinado, então ele se torna uma moradia adequada para Hashem, sim? Então é muito importante o lado prático, que quando é que você muda as coisas, quando você precisa fazer uma moradia, quando você precisa construir uma casa, não basta você desenhar a planta, você tem que arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Quer dizer, tem que construir, tem que pegar pedra, tijolo, enfim, tem que fazer, tá? Então aqui também, a gente tem que, para fazer desse mundo uma moradia para Hashem, a gente tem que fazer as coisas na prática, sim? Por outro lado, por mais que esse Midrash revela um segredo muito profundo da Torá e que muitos viram, mas não reconheceram, por outro lado, a questão é aqui, será que basta o lado prático? Ou seja, basta fazer? Então, nós temos alguns trechos na Torá que falam sobre coisas talvez até não tão simpáticas. Um deles fala sobre o que vai acontecer com a gente caso a gente não cumpra as mitzvot na prática, caso a gente não estude Torá, enfim. É um trecho, como eu diria, não muito simpático. Dentro desse trecho tem uma frase
E a frase, de uma certa forma, explica. Todas essas coisas ruins, eventualmente, vão acontecer. Já que você não serviu a Deus com simcha, com alegria, o betuv levav, com boa vontade, você vai servir ao teu inimigo. Essa é a frase. Sim, forte. Muito bem. O Arizal, que é o expoente da Kabbalah, pegou essa frase e botou a ênfase num trechinho. Não está escrito que você... Rivkale, você tem razão. Nós vamos desligar. Fica tranquilo. Você aguenta? Sim, você aguenta. Você aguenta um minutinho. Só um minutinho. Isso, não pode. Porque assim, como de costume, a gente vai ter que alternar. Tá. Outra opção, se você não se importa, você pode vir para cá. Porque aqui não bate o ar. Aqui está mais quente. Isso. Com certeza vai dar certo. Pode, eu fujo, não se preocupe. Se depender disso, se é só isso, a gente dá um jeito. Não tem problema. Vamos lá. Obrigado. Isso. Tudo bem. Tá melhor assim? Tá. Isso. Tá bom. Vamos lá. Voltando. O Arizal pega aquela frase que aparentemente fala que se vocês não cumprem, aí então vai acontecer. E ele só coloca a ênfase num trechinho. Não está escrito porque vocês não cumpriram ou porque vocês não estudaram. Está escrito porque vocês não fizeram isso besimcha, com alegria. O problema não é não ter feito. O problema é não ter alegria. Não ter feito com alegria. Quando se faz uma coisa sem alegria, é meio morto. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Estamos todos aqui reunidos. E aí, então, de repente, vamos começar a cantar. Sim? Fazer um Fabrenha e começar a cantar. Sim? Muito bem. Dá para perceber na hora se você está cantando porque mandaram cantar ou se está cantando porque está feliz. É só acompanhar a música, não preciso explicar isso, é óbvio. Tá? Então tem pessoa que acabou. Não. Fizemos, cumpri com a obrigação. Mas eu não estou besimcha. Eu não estou vivendo isso. Que a ideia de simcha é que você vive a coisa. Você vive, aquilo flui. Sim? Então o que ele frisou ali é que o problema não é só fazer ou não fazer. É fazer com vida, fazer com simcha. Tá. Esse fazer com simcha tem a ver com a ideia que a gente falou antes, de que precisa reviver. O filho está lá. Sim? Só que ele está desmaiado. Não está morto. Está vivo. Mas isso não é vida. Tá. Você pode construir uma moradia para Hashem quando você faz mitzvot e quando você estuda a Torá. E você vai ter as paredes, você vai ter o chão, vai ter as paredes, vai ter o teto, vai ter janela, vai ter porta, vai ter tudo. Sim? Agora, imagina que você entra numa casa linda, nova, maravilhosa. Sim? Só não tem luz. Entende o que eu quero dizer? Tá. Então, a ideia é que Hassidut veio trazer luz e vida para a Torá. Esse é o grande segredo. Não é só a Torá. Isso precisa ter luz e precisa ter vida. Precisa fluir. O que quer dizer precisa fluir? Precisa ser algo que faz parte da gente e não algo acrescentado a gente. Porque está dentro da gente. Um Yehudi não consegue, nem quer se desligar de Hashem. A gente tem um pedaço de Hashem, uma alma divina dentro da gente. O negócio é fazer isso fluir.